fez com que muitos vissem a luz da sabedoria. Mas, como sempre, ele foi perseguido, foi destruída a sua escola. Dizem que ele teve que fugir. Mas, como bem predicou o oráculo de Delfos, quando os pais de Pitágoras levaram aquela criancinha até o oráculo, as pitonisas predicaram que Pitágoras seria útil para muitas gerações. Então, até hoje se fala no teorema de Pitágoras, né? Mas ele realmente predicava muitas outras coisas que ele aprendeu no Egito. Como, por exemplo, esse belíssimo quadro aí que eu encontrei na internet, seria os pitagóricos, obviamente liderado pelo próprio Pitágoras, adorando o sol nascente. Aquilo que, em termos muito crus, a gente podia chamar de heliolatria, ou seja, a adoração ao sol, na verdade, meus irmãos, é algo que transcende o sol físico. Porque a teosofia nos ensina que por trás do sol físico está o logos, está o verbo, né? Aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Ali em João, que diz que no princípio era o verbo, a vibração. E aí, meus irmãos, aquele que adora o sol nesse sentido não está adorando uma grande fogueira, um monte de explosões atômicas. Ele está tentando captar que ali é a fonte não só da nossa vida física, porque todos os seres vivos desse planeta se alimentam do sol, pelo milagre da fotossíntese, mas também cultuar e se recordar, né? Assim como Jesus ensinou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, Pitágoras também, quando fazia esse culto, ele fazia com que os seus discípulos se reconectassem com a fonte de tudo, que é Deus. É dali que vem toda a sabedoria divina. É óbvio que Deus não é um homem, não é uma coisa antropomórfica, mas é algo que nós podemos sentir e é algo que nós podemos amar. E esse conhecimento geométrico, né, que é uma das chaves ocultas para se desvelar os mistérios, muitas pessoas se indagam que realmente se foi Pitágoras ou não que descobriu aquele teorema famoso que ficou com o nome dele. O próprio nome de Pitágoras, né, que é composto de Pit, ou o templo de Delfos, e Ágora, a praça política onde os gregos pugnavam ali pelas posições políticas, quer dizer, Pitágoras quer dizer o que fala a verdade como um profeta de Delfos. Ou seja, a palavra Pitágoras significa teósofo, porque ele falava as coisas divinas, assim como as pitonisas do oráculo de Delfos colocavam quando elas estavam inebriadas por aqueles gases que emanavam pelas fendas de Delfos. Então, esse mestre, meus irmãos, que a literatura teosófica nos diz que foi uma encarnação pretérita do mestre Kuthumi, nos foi muito útil, porque o mestre Kuthumi realmente é, na fraternidade branca, aquele que tem mais amor pelo Ocidente. O Ocidente, meus irmãos, que é tido no Oriente como a terra dos bárbaros, os bárbaros brancos. Não é? Existe um preconceito todo ao contrário aqui. A gente tem preconceito com africanos porque são negros ou com os asiáticos que são amarelos. Lá na Ásia existe um preconceito contra os brancos bárbaros, que somos nós. Tanto é que
foi necessário dentro da fraternidade branca, isso começa com Tsongkhapa, que a todo século houvesse um esforço para tentar iluminar os bárbaros brancos, e a Sociedade Teosófica faz parte justamente desse esforço, né? Então, o famoso teorema de Pitágoras, né, que a soma dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Isso já era conhecido no Egito. Inclusive, era tido como um teorema dos números 3, 4 e 5. E hoje, pela dádiva dos satélites, pela dádiva dos drones e da fotografia aérea, né, o que a gente pode perceber? Se a gente olha as 3 grandes pirâmides, né, de Kelps, Miquerinos e Kefren, elas estão exatamente na proporção do teorema de Pitágoras. É óbvio que elas não estão na posição da demonstração do teorema, mas elas são o próprio teorema de Pitágoras. Então, se Blavatsky está correta e as pirâmides estão lá há 70 mil anos, o teorema de Pitágoras está lá no Egito há 70 mil anos, para quem quisesse entender que era esse tal desse teorema. Que, na verdade, a matemática para os egípcios e todos os povos antigos não era, meus irmãos, simplesmente para calcular quantidades, não era para calcular valores, mas sim um número, são ideias que estão por trás da manifestação. Então, essa demonstração, meus irmãos, nós vamos ver que demonstra o quê? O domínio teórico e prático que os egípcios tinham, não só da matemática, mas da interpretação esotérica desses números. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.